Olá, estamos começando o vídeo de número 20 aqui da série Plano Viajante e o tema de hoje é como ser um viajante mais responsável e mais educado também. Essa daqui é a série O Plano Viajante, uma série de 30 vídeos para te mostrar que realizar todos os seus sonhos de viagem é possível sim, e aqui na série a gente está abordando os principais assuntos referentes a esse mundo de viagem. Se você ainda não me conhece, eu sou a Bru, eu criei o Fórmula de Viagem para poder compartilhar então os meus conhecimentos, as minhas dicas sobre planejamento de viagens para você que quer realizar experiências ainda mais incríveis sem precisar gastar uma fortuna para isso. Se você ainda não conhece aqui o canal do Fórmula de Viagem, já aproveita e faz a sua inscrição aqui. E depois que você assistir esse vídeo, dá uma explorada, porque tem bastante coisa além da série O Plano Viajante, né? Tem diversos vídeos aqui de ferramentas, dicas de etapas, né, do planejamento de uma viagem e também outros vídeos que são mais relacionados a te ajudar, então, a entrar em movimento para você realizar os seus sonhos de viagem. Por que trazer esse tema aqui, então, para a série O Plano Viajante, né? Como ser um viajante mais responsável com a cultura local, com a natureza, como ser mais educado também, inclusive. Porque é muito comum a gente viajar sabendo nada ou muito pouco sobre a cultura do local para onde a gente está indo, seja um lugar aqui dentro do Brasil ou seja um lugar fora do Brasil. E aí, por causa disso, a gente muitas vezes acaba cometendo algumas gafes turísticas e até mesmo a gente pode acabar desrespeitando, né, aquelas pessoas de alguma forma por causa da cultura ser muito diferente e a gente não saber se portar de forma adequada, a gente pode acabar ofendendo alguém. E além disso, a gente também pode trazer alguns impactos no ambiente mesmo, seja socioeconomicamente falando, e até mesmo em relação à natureza e aos animais. Então a gente precisa ponderar esses pontos aqui. Ter essa consideração pelas pessoas e pela cultura delas é o mínimo que a gente pode fazer como visitante, né? Afinal, é exatamente isso que a gente é, um visitante. Então, a gente tem que se preocupar realmente em respeitar aquele ambiente, porque aquele é o lugar daquelas pessoas, aquela é a casa daquelas pessoas, né? Então, imagina se fosse na sua casa, se alguém fosse na sua casa e te desrespeitasse, mesmo que fosse sem querer, fizesse bagunça e fosse simplesmente embora, você não ia gostar, né? Então a gente tem que se colocar nesse lugar, então, para sermos, né, turistas, visitantes mais agradáveis para as pessoas que estão nos recebendo. Eu vou trazer então agora uma lista aqui de pontos que você deve levar em consideração, né? Pesquisas que você deve fazer antes de viajar. Então, é uma etapa que você está adicionando aí no planejamento da sua viagem para que você possa então chegar preparado no destino. Não tem nada de complexo aqui nos exemplos que eu vou te dar, nas coisas que você precisa pesquisar para se informar, e pode ser inclusive uma etapa muito prazerosa, porque pesquisar sobre culturas, entender como outros povos funcionam, outros países são, é sempre muito legal. Então eu tenho certeza que você vai se divertir, né? Vai gostar de fazer essas pesquisas, e não é para ser nada assim, né? Uma aula de história, uma aula de geografia, não vou te pedir para pesquisar nada demais, são só alguns pontos que são importantes, então, a gente levar em consideração para que esse momento e essa convivência seja boa para todo mundo. Eu dividi aqui, então, por alguns tópicos, e a gente vai começar pela parte dos costumes e de cultura local, né? O que eu preciso pesquisar, o que eu preciso me preocupar. E aqui você vai pesquisar no Google mesmo, você vai lá digitar e perguntar as coisas. Então, eu vou olhar aqui para minha listinha aqui no computador para não esquecer de falar nada. O primeiro ponto que você precisa se preocupar, então, é se você precisa se vestir diferente. Então, você vai pesquisar como é que é a vestimenta no local. Eu sei que para lugares mais ocidentais e óbvios, a gente já sabe que pode se vestir do jeito que a gente sempre se veste, mas ainda assim é bom dar uma pesquisada, porque pode ser que você vá visitar alguma coisa talvez mais religiosa, alguma coisa assim, e seja interessante você ter uma noção de que talvez você precise levar um lenço, não necessariamente para cobrir a cabeça, dependendo da cultura ou da religião, mas muitas vezes para cobrir o ombro ou alguma coisa assim, não ter nada, não usar uma roupa muito curta e esses detalhes. E eu vou te dar aqui um exemplo da Índia.
a Índia é um país mais conservador. Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado com as roupas que a gente vai vestir, principalmente nós mulheres, né? Então não deixar os ombros à mostra, então ou tá com uma roupa mais fechada, ou tá sempre com um echarpe por cima, alguma coisa cobrindo. Não usar nenhuma saia ou vestido que seja curto, tudo de preferência para baixo do joelho, roupas mais soltas, evitar usar roupas coladas, não mostrar a barriga, coisinhas assim, né? Detalhes que muitas vezes pode ser o teu estilo de se vestir, né? Você se veste dessa forma, é normal pra você, né? É o teu estilo, mas nesse lugar pra onde você vai, não vai ser legal, eles não vão ver aquilo com bons olhos, né? E você está, de novo, na casa deles, né? Então é bom que a gente se adapte, né? Se ajuste. Outro exemplo aqui é como são os modos à mesa. Tem alguma diferença? Porque existem países que eles não comem com garfo e faca, por exemplo, eles comem com a mão. E dependendo do lugar onde você vai, do restaurante onde você vai, ou se você vai fazendo um passeio bem local, ou você tá hospedado num Airbnb, alguma coisa que é a casa de alguém, você precisa entender como é que são esses comportamentos para conseguir se ajustar, né? Vou te dar aqui também um exemplo da Índia de novo. Eles normalmente lá comem com a mão direita e não usam a mão esquerda, então a mão esquerda fica fora ali da jogada, é só com a mão direita. Então, de novo, dependendo de onde você for, você vai ter que comer desta forma. Claro que isso não é um padrão. Em coisas mais turísticas, é muito comum que eles estejam acostumados, que os turistas precisem de talheres, por exemplo, mas pode acontecer e você tem que estar preparado para isso. Então é importante pesquisar esses detalhezinhos. Outro exemplo, como abordar as pessoas. Então, entender como é a cultura daquele lugar, como são as pessoas, se elas são mais receptivas ou não. É interessante para você entender essa questão da abordagem. Outro ponto, como são as pessoas de modo geral. É um povo bem educado, que agradece tudo, que pede com licença para tudo, ou é um povo bem fechado, tipo, ninguém vai falar nada contigo, nem um oi, nem um tchau, nem um obrigado, nem nada, você só passa reto e faz suas coisas. Por quê? Porque se você ficar que nem um doido, dando bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado, para quem não tá acostumado, as pessoas vão estranhar, e o contrário também vai ser ruim para quem tá acostumado e você não fizer nada disso. Então, por isso que é importante a gente pesquisar essas coisinhas. Vou te dar um exemplo do Canadá. Lá eles são bem educados, é meio um padrão canadense. Então, se você entra no ônibus, você cumprimenta o motorista e quando você sai, você agradece. Não importa se você tá lá na última porta, o ônibus num barulhão, mas você fala alto pro motorista te escutar. Você fala thank you para ele te escutar. Então, é comum. E aí, muitos desses comportamentos, nesses exemplos que eu tô dando, a gente acaba observando no próprio dia a dia de viagem, né? Então, se você tá ali com o radarzinho antenado, você começa a perceber o comportamento das pessoas locais. Só que é legal que mesmo assim você tenha feito essa pesquisa antes, porque tem alguns pontos que você precisa ter se preparado antes, né? No caso das roupas, por exemplo, né? Você tem que levar roupas adequadas e também para evitar que você cometa o que eu mencionei, né? As gafes, que em alguns casos podem ser só gafes, em outros casos podem, né, faltar com respeito em relação ali àquelas pessoas e àquela cultura. Gorjeta é outro tópico importante aqui, então você precisa pesquisar se é comum dar gorjeta naquele destino ou não, se sim, quantos por cento da conta é comum dar de gorjeta. E exemplo, Estados Unidos ou Canadá, entre 15% a 20% é um número normal para gorjeta, então inclusive você tem que considerar isso no seu orçamento, principalmente para coisas relacionadas à alimentação, né, restaurantes, mas também para táxi, para esses pequenos serviços. E existem países onde não é comum, não é um problema, mas não é comum, porque já tá embutido, tipo, no salário da pessoa, não precisa dar gorjeta. Em outros lugares pode ser ofensivo, em outros pode ser ilegal. Então a gente precisa também saber disso. Exemplo do Japão. No Japão, chega a ser ofensivo você dar gorjeta. Inclusive, eles nem trocam o dinheiro na mão. Então, se alguém tem que pagar uma conta, a pessoa põe naquele negocinho de pagar conta, na bandejinha, deixa
tipo uma pastinha assim, que a pessoa traz a conta, põe lá e o garçom pega e leva embora. Você não entrega o dinheiro na mão do garçom, você não dá a gorjeta pro garçom, o garçom não devolve um troco na tua mão também. Então a gente precisa saber disso para você não chegar lá, por exemplo, no Japão e cometer uma gafe relacionada a essa parte ali do dinheiro. Então essa parte aqui da gorjeta é importante. Outra questão dos passeios, quando a gente fala de passeios mais culturais, assim, que são para ver, às vezes, apresentações artísticas, enfim, são coisas bem do destino, né, que vão muito além de atrações turísticas. Aqui, a gente precisa pesquisar se a atração ela é correta. Em que sentido? Aqui eu já estou entrando na linha mais da responsabilidade. Esses primeiros tópicos que eu falei eram mais na linha da educação, né? Da forma como as pessoas vão nos enxergar, do quão educado a gente é para aquele contexto, para aquela cultura e para a gente não cometer gafes. Agora eu vou entrar nos pontos então que são mais relacionados a gente ser um viajante mais responsável. E o que eu quero me referir aqui a ser um passeio correto? É a gente verificar se a gente não tá muitas vezes pegando um passeio que é extremamente turístico, mas que ele não é muito correto porque ele é uma coisa bem exploratória, assim, tá explorando de um jeito ruim, né, no caso. Aquela atração, aquela coisa, aquelas pessoas, aquela cultura. Então é interessante a gente pesquisar. É óbvio que nem sempre a gente vai encontrar respostas, às vezes a gente não vai encontrar. E quando você estiver lá, é que você vai ver e vai perceber e vai sentir que não é uma vibe muito legal, que é um negócio que tá meio explorando mesmo as pessoas ou a situação. Mas vale a pena pesquisar antes, porque pode ser que você encontre alguma coisa. Um exemplo aqui bem famoso é o caso das mulheres girafa da Tailândia. Sabe aquelas que usam tipo umas argolas, assim, um negócio e aquilo vai esticando o pescoço? Aquilo virou uma atração turística. Tipo, as pessoas pagam pra ver, quase como se aquilo fosse um zoológico, com o perdão da comparação, mas chega nesse nível, né? E muitas dessas mulheres, elas têm já os seus direitos humanos violados. Então, será que você vai querer mesmo visitar esse tipo de passeio? Esse tipo de atração? Por isso que é importante a gente fazer essa pesquisa aqui e o correto que eu me refiro é nesse sentido mesmo. Aí você pode estar pensando, mas Bruna, esse é o ganha-pão dessas pessoas. Por exemplo, essas mulheres girafa, né? Elas ganham para estar lá. Sim, eu concordo com você, de fato, é isso. Só que a gente tem que pensar que as nossas mudanças, elas vão causar algum tipo de impacto. Então, se os turistas, né, se os visitantes começam a, digamos, boicotar esse tipo de ação, essas pessoas que trabalham com isso, né, quem é responsável por isso, acaba, o que é aquilo? Aquilo é um negócio, né? Uma empresa, um empresário, enfim, tem alguém por trás daquilo, seja alguém local ou não, mas enfim, as pessoas vão perceber esse comportamento dos seus consumidores, ou melhor, da falta deles, e vão tentar se ajustar, se adaptar. Isso é a forma como funciona qualquer mercado, né? Quem está atento ao que está acontecendo se ajusta, então, faz alterações para que volte a ter um fluxo nesse exemplo, de visitantes. Então, quando a gente começa a pesquisar e tomar atenção dessas coisas e decide não ir, e outras pessoas também decidem não ir, esses locais, né, esses tipos de atração, eles vão então começar a se movimentar, a se mexer para fazer as coisas diferentes e voltarem a serem atrativos de uma forma correta. E para você também fazer a sua parte colaborando com aquele local, principalmente com a economia daquele local, você pode justamente priorizar, então, as coisas locais. Ao invés de ficar numa grande rede de hotel, ficar numa pousada, ficar num hotel local, ou ficar num Airbnb, que muitas vezes a pessoa tá ali alugando 1 ou 2 imóveis e aquela é a renda dela e ela é uma pessoa local. Escolher artesanatos locais e não lembrancinhas industrializadas que provavelmente foram feitas na China, entre outras coisas. Então, quando a gente começa a prestar atenção nesses detalhes, a dar prioridade para essas coisas, você vai estar ajudando muito mais, então, aquela economia local a entrar dinheiro no bolso daquelas pessoas que estão
ali mesmo movimentando aquele turismo ao invés de estar dando dinheiro para grandes corporações. Agora eu vou trazer um ponto que eu não podia deixar de mencionar aqui, porque é um ponto que eu considero muito importante. Então, se eu tenho esse espaço, eu vou aproveitar ele para compartilhar com você, para daí você depois decidir se faz sentido esses pontos que eu tô trazendo ou não. O ponto aqui é referente, então, a atrações que envolvem animais. A gente precisa entender que existem atrações que estão ali puramente pela questão do entretenimento e do dinheiro, fazer então uma exploração desses animais ou desse espaço. E aí, diferente de pessoas, animais não têm a opção de escolher não estar ali. Muitas vezes eles são retirados da natureza, então, puramente para nos divertir. Então, a gente tem que começar a prestar atenção nesses detalhes e eu vou trazer aqui alguns pontos para vocês. Vou dar alguns exemplos para a gente começar a nossa reflexão. Vou começar aqui dando um exemplo de um aquário. Será que nesse aquário que a gente quer ir, ele é um aquário que tem um trabalho por trás, onde uma boa parte daqueles animais foram resgatados, ou porque já viviam em cativeiro, ou tinham maus tratos, e eles estão ali porque não podem mais voltar à natureza, ou porque aquele aquário também faz um trabalho de reabilitação para que em outro momento esses animais possam voltar à natureza? Ou será que esse aquário, ele é puramente de entretenimento, né? Tudo aquilo que foi montado, todos aqueles animais que estão ali, eles foram retirados da natureza com esse único intuito. Esse aqui é um exemplo. O zoológico é a mesma lógica, né? A gente tem que começar a se fazer essas perguntas. Outro exemplo. É muito diferente a gente ir num santuário de elefantes na Tailândia, que santuários normalmente são trabalhos mesmo de atendimento e recuperação daqueles animais para que eles possam voltar à natureza se possível. E aí as visitações normalmente são assim distantes, você não vai ter contato direto com os animais, são poucas pessoas para não perturbar aquele ambiente, aquele habitat. Isso é muito diferente de você tomar banho com elefante na beira do rio, que é uma prática muito comum na Tailândia, é uma atração turística. E aí você tá lá, pensa, o elefante tá lá o dia inteiro, na beira do rio, sei lá, dando banho nas pessoas, as pessoas dando banho nele, passam, sei lá, centenas, milhares de pessoas todos os dias, de segunda a segunda. Ele é um elefante. Ele devia estar fazendo coisas de elefante. E ele tá lá dando banho nas pessoas. Então, percebe a diferença desses tipos de atrações, de coisas que acontecem nessas atrações? Então, a gente precisa começar a fazer essa reflexão. Outros exemplos. Você precisa mesmo andar de charrete no Central Park com cavalos? Você não pode pegar um daqueles passeios onde tem um guia também, só que ao invés dele estar te puxando com um cavalo, ele tá te puxando com uma bicicleta e tem um negocinho atrás que você tá indo com outra pessoa, tá sentadinho, tá descobrindo como é que funciona o Central Park. Então a gente tem que começar a pensar em opções alternativas para a gente ter experiências parecidas, algum tipo de experiência, mas que não seja necessariamente aquela. Vou dar um exemplo do famoso SeaWorld, aquele parque das orcas, né, das baleias. A gente precisa realmente ir no SeaWorld, que tem o único propósito de ser entretenimento e de gerar dinheiro, que tirou animais da natureza, ou que pior ainda, que faz reprodução, né, que nascem orcas dentro do parque e elas nascem, vivem e morrem dentro do parque sem nunca ir para a natureza. Será que eu preciso disso? Ou eu posso, ao invés disso, escolher ir para um lugar onde eu realmente vou ver orcas na natureza, faço um passeio de barco, faço uma observação a baleias, onde elas vão estar nadando livres e felizes no habitat delas. Percebe? Como é muito, muito, muito diferente. E aqui, nesse ponto específico, eu quero te deixar uma sugestão de leitura de um artigo que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, para eu não trazer tudo o que foi dito no artigo aqui, porque senão vai ficar muito longo, que é, nesse caso, especificamente sobre SeaWorld. É um artigo de uma jornalista brasileira que foi visitar o parque há uns anos atrás, a convite do parque, ela e outros jornalistas. E aí depois ela escreveu esse artigo falando justamente dessa dualidade, né, dessa
vontade que a gente tem de ver esse tipo, né, de animal de perto, de saber que aquilo realmente é um espetáculo para os olhos, é incrível, mas tem toda essa questão por trás de serem animais que estão em cativeiro, que não têm uma vida normal como eles teriam na natureza, é impossível, eles vivem dentro de tanques ao invés de estarem no mar livres. Então ela traz várias questões, ela apresenta ali os dois lados da história, né? Ela apresenta o lado do parque e os seus argumentos, e também o lado de outros especialistas e outros estudos que falam por que não é legal esse tipo de local. Então eu vou deixar aqui a sugestão de leitura para você, e vou aproveitar e deixar também outra sugestão de leitura também para este vídeo não ficar muito longo, que é também um artigo falando aí sobre turismo consciente de modo geral. Então, fala um pouquinho sobre essa parte de animais, mas fala de outros vários pontos muito parecidos com os que eu mencionei aqui no vídeo, mas tem outras informações complementares, então acho bem bacana você dar uma olhada também nesse artigo de turismo consciente, porque esses são pontos que a gente precisa trazer à tona, que a gente precisa refletir, porque a economia do turismo, ela impacta positivamente sim, mas ela também impacta negativamente alguns ambientes, alguns, né, destinos, e a gente precisa olhar com mais atenção para isso, para que a gente faça mais a nossa parte também, e para que a gente possa continuar visitando esses destinos que a gente tanto quer, né? Porque se ninguém se preocupar com nada disso, daqui a pouco a gente vai realmente destruir vários lugares, ou vai existir talvez países que vão se fechar mais para o turismo devido ao comportamento turístico que acontece, e então a gente não quer que nada disso aconteça, né? A gente quer poder continuar viajando pelo mundo inteiro, conhecendo os lugares e conhecendo eles como eles realmente são, e não por todas as mudanças que talvez o turismo esteja causando. Então era essa reflexão que eu queria trazer aqui no vídeo de hoje. Com todos esses pontos que eu te apresentei hoje, eu tenho certeza que você vai se tornar um turista muito mais responsável, que as suas experiências vão ser muito mais incríveis e que você não vai estar ali, então, impactando negativamente esses ambientes por onde você vai estar passando. Espero que você tenha gostado, então, desse debate que a gente trouxe hoje, né? Desse tema que é diferente, que não é muito comum as pessoas abordarem, mas que eu considero bem importante e que eu queria aproveitar realmente esse espaço para trazer esses pontos com você. Então, se você gostou do vídeo, deixa aqui o seu like e também aproveita a área de comentários para me falar o que você achou, se faz sentido para você esses pontos que eu trouxe, e se você discordar de mim também tá tudo certo. Fica à vontade para deixar aqui nos comentários, porque a ideia é realmente que a gente converse sobre o assunto, né? Que a gente entenda, discuta, enfim, porque tudo isso vai trazer mais clareza. E eu te vejo então no próximo vídeo aqui da série Plano Viajante. Um beijo e até lá!